Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar desse livro aqui, olha. Estamos juntos? Um protestante analisa o catolicismo romano, de R.C. Sproul, lançado aí por Edições Vida Nova. O Dr. R.C. Sproul é uma figura conhecidíssima aí no nosso meio protestante, dado a sua atuação no ponto de vista doutrinário, né? Foi alguém, enfim, muito capaz, muito usado por Deus para o ensino da igreja, mas também o Dr. Sproul, ele tem uma área de atuação muito importante na apologética, vamos dizer assim. Dr. Sproul era um profundo conhecedor das obras de Tomás de Aquino, além de ser também um profundo conhecedor da doutrina católica, né? E foi então uma área onde ele atuou sempre escrevendo, ensinando, né, sobre alguns pontos de vista diferentes entre católicos e protestantes. E isso é importante mencionar porque quando a gente pega as obras do Sproul, como essa aqui, por exemplo, então, que a gente vai falar hoje e outras mais, você percebe que não é alguém que está batendo em alguns espantalhos. Ele não está pegando algo nada a ver, algo que é simplesmente do conhecimento popular para bater em cima. Não, ele trabalha em cima de questões que são conceitos realmente, doutrinas realmente que o catolicismo defende, que o catolicismo ensina, que estão baseados em encíclicas papais, que estão baseados no catecismo da Igreja Católica, doutrinas oficiais mesmo, para trabalhar em cima dessas doutrinas, então, e aí, a partir disso, fazer os contrapontos aí, as devidas análises. Nesse livro aqui, ele faz isso. O que o Sproul está preocupado em fazer aqui? O ponto de partida do livro, né, é mostrar que a reforma protestante, ela ainda é muito relevante do ponto de vista daquilo que ela combateu, né? Reforma protestante, ela não é simplesmente uma revolução, como inclusive os católicos gostam de chamar, né? Eles não chamam de reforma protestante, mas chamam de revolução protestante, utilizando revolução naquele contexto errado e ruim da palavra mesmo, né? Mas ele vai mostrar que a reforma protestante, ela foi uma reforma do ponto de vista doutrinário que combateu desvios doutrinários que haviam no catolicismo, que combateu ensinamentos errados que haviam no catolicismo, pontos de vista errados em relação à Bíblia, em relação a diversas outras coisas. E o Dr. Sproul vai mostrar que, mesmo hoje, mais de 500 anos depois da reforma protestante, tudo aquilo que a reforma combateu lá no século XVI continua sendo ensinado pela Igreja Católica, algumas coisas reafirmadas por encíclicas papais que vieram depois, por concílios que vieram depois, como o Concílio de Trento, como o Concílio Vaticano, tanto o I quanto o II. Ele vai dizer que Roma continua defendendo as mesmas coisas e que, nesse sentido, então, a reforma ela ainda se faz relevante, ela ainda se faz necessária, aquelas doutrinas, aquelas questões, porque não houve mudança. Então, aquela ruptura que acontece, aquela ruptura doutrinária, ela precisa prosseguir até hoje. E isso é muito importante numa época onde nós temos visto alguns protestantes aí influentes e famosos, né, aderindo ao catolicismo, outros ainda que não aderiram ao catolicismo, mas recomendando aí autores católicos, obras católicas sem nenhum cuidado, né, e tudo mais. Esse livro do Dr. Sproul, ele vem então nessa hora e nesse local importante para deixar muito claro as distinções, para deixar muito claro que uma coisa não tem nada a ver com outra. É por isso que vem, então, essa pergunta aí, né? Estamos juntos? Né? É uma pergunta. E a resposta, obviamente, vocês já devem entender que a conclusão que ele vai chegar é que não estamos juntos. E como que ele faz isso, né? Depois dessa introdução aqui, depois desse monólogo aqui, né? Introdutório, praticamente um podcast, né? Mas como que ele faz isso, né? Ele vai dividir o livro em 6 capítulos. São 6 capítulos, uma introdução muito boa, uma introdução onde ele vai
trazer o conceito do evangelho e uma ideia geral, então, dessa defesa que ele vai fazer de que nós não estamos juntos, para depois, em 6 capítulos, analisar 6 pontos principais aí, que seriam a Escritura Sagrada, no capítulo 1, como que Roma enxerga a Escritura Sagrada, como que a Reforma Protestante enxergou a Escritura Sagrada, a ideia de justificação pela fé, a igreja, noção de igreja, os sacramentos, o papado e Maria. Esses são os temas e os assuntos que o Dr. Sproul vai analisar. E começando aqui então, no primeiro ponto, né, que é a ideia da escritura, qual que é a noção aqui? O que ele está discutindo, né? O Dr. Sproul está discutindo, em primeiro lugar, a autoridade das escrituras, a ideia de qual que é a fonte de autoridade da igreja e também as diferenças que se tem para o cânon protestante e o cânon católico. E analisando do ponto de vista histórico ali, por que no cânon católico se tem essa inclusão de 7 livros, né, ou de 7 partes aí, e é onde ele vai trabalhar aqui a noção de causa material e causa formal da reforma. Segundo ele, a causa material foi a questão da justificação pela fé de como uma pessoa, então ela é redimida por Jesus Cristo. A questão formal, que era a causa subjacente, a causa que não estava em cena, mas que, não obstante, estava no centro de toda disputa, era a questão da autoridade, especificamente a questão da autoridade das Escrituras. Ou seja, enquanto você tem muito claro e muito evidente a questão da justificação pela fé, essa outra questão, né, que é a ideia de formal que ele traz aqui então, que é a autoridade das Escrituras, ela estava rondando, ela estava presente, mas ela não aparecia, né, vamos pensar assim, como um mote principal, mas ela estava ali, como uma questão principal, né, mas ela estava ali. E aonde então ele vai partir daqui para analisar como que o catolicismo romano e de que maneira ele entende a autoridade das Escrituras. E, enfim, se você já leu alguma coisa a respeito disso, você sabe que para o catolicismo, a tradição da igreja, ela está, enfim, num pé de igualdade com a Escritura. Mas, ainda assim, o Dr. Sproul, conhecedor como é, ele vai tomar o cuidado de não entrar em reducionismos e ele vai mostrar que, sim, Roma tem uma visão elevada da Escritura Sagrada, que Roma tem uma visão, sim, que coloca a Escritura Sagrada num patamar bem relevante e bem importante. Ele tem o cuidado de mostrar que dizer algo contrário disso é bater num espantalho, é defender algo que Roma não está dizendo. Mas o ponto não é a visão elevada que se tem da Escritura, mas sim a maneira como se entende essa visão da Escritura e o conteúdo dessa Escritura. Ainda que se tenha que Roma tenha uma visão elevada da Escritura, uma vez que ela acrescenta textos ao cânon formal, ela distorce esse conceito, apesar de afirmar ter uma visão elevada da Sagrada Escritura. E aí ele vai discutir aqui questões, por exemplo, de inerrância, né? Que Roma entende inerrância da Escritura, que teve um papel também importante no combate ao liberalismo teológico e outras questões mais, mas a conclusão a qual ele vai chegar, depois de traçar aqui uma espécie de lista de diferenças de posição em relação à Escritura, pegando o Catecismo da Igreja Católica e pegando a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é que a discordância em torno da Escritura no século XVI persiste até hoje e constitui uma barreira intransponível para a união entre protestantismo e Roma. Se protestantes e católicos romanos concordassem que existe apenas uma fonte de revelação, as Escrituras, poderíamos sentar e discutir o significado dos textos bíblicos. Contudo, desde Trento, todos os esforços para que haja debates bíblicos entre protestantes e católicos terminaram num beco sem saída, sempre que depararam com uma encíclica papal ou com uma declaração conciliar. E ele fala isso depois de traçar uma análise aqui histórica sobre o Concílio de Trento, Concílio Vaticano I e Vaticano II, para mostrar que, sim, como eu falei, tem uma visão elevada? Tem, mas esses concílios, essas formulações ainda, de forma prática, mantêm a Escritura em segundo plano em relação à tradição da Igreja, em relação à autoridade papal, enfim, outras questões mais. É interessante o argumento dele, vale a pena dar uma olhadinha. Capítulo 2 é onde ele vai falar, então, sobre a ideia de justificação pela fé.
Talvez você é protestante, você está mais familiarizado com essa questão, né? Esse é o grande tema quando se pensa em reforma protestante, mas ele vai trabalhar aqui como que Roma entende a noção de justificação. Que não é simplesmente, justificação pelas obras. Não, ele vai mostrar que isso também é um espantalho. Roma defende, sim, justificação pela fé, mas Roma entende que essa justificação ela é pela fé acompanhada de mais algumas coisas. Então, por exemplo, ele vai começar trabalhando a noção que Roma tem de batismo, né? Que o batismo funciona ex opere operato, ou seja, que significa literalmente pela obra operada, né? Basicamente, se a pessoa é batizada, e ela é batizada dentro da tradição correta, o batismo ele tem uma atuação automática. Ele vai mostrar que Roma não gosta desse termo automático, mas que a conclusão óbvia que se chega é isso, nessa noção de ex opere operato. É batizado, o sacramento do batismo em si, ele tem então já a sua atuação, a sua aplicação pelo rito por si só. É como se no próprio rito houvesse um poder, houvesse uma aplicação daquilo que o rito representa, né? E aí, qual que é a visão protestante disso, né? Os protestantes creem que uma pessoa é justificada quando a retidão de Cristo é imputada ou creditada a ela. Cremos também que nossos pecados foram imputados a Cristo na cruz, isso é, eles foram colocados em sua conta e Cristo pagou por ele. Assim, para o protestante, a imputação é dupla, ou seja, nossos pecados imputados a Cristo e a justiça de Cristo imputada a nós. Roma, porém, crê na infusão, que é a perspectiva segundo a qual a retidão de Cristo é, na verdade, colocada no crente, de modo que a pessoa seja realmente justa. A retidão de Cristo não é simplesmente creditada na conta da pessoa, ela se torna efetivamente propriedade dela. O Concílio de Trento, em que a Igreja Católica Romana definiu sua posição em relação aos protestos dos reformadores, usou os termos cooperare et assentare, no sentido de que o crente deve cooperar com e assentir à graça que lhe é conferida no batismo. Ou seja, ele vai discutir então essas questões, vai mostrar que para Roma não é simplesmente uma questão de imputação, mas é uma questão de cooperação. Existe a colocação, a infusão dessas questões, mas com a cooperação do indivíduo. E aí ele vai mostrar que pós o batismo, uma vez que o batismo é de infantes, né? Pós o batismo, segue-se então a questão, e que ele vai trabalhar lá no capítulo ao falar dos sacramentos, da penitência e tudo mais, e que essas questões então são contribuintes para a justificação. Ou seja, a ideia de justificação somente pela fé, então, ela perde totalmente o seu sentido e, inclusive, o Concílio de Trento vai declarar como um anátema, ou seja, maldito, aquele que afirmar que a justificação ocorre pela fé somente. Capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja, e aqui não é puramente uma questão de eclesiologia, mas é uma questão de salvação, baseado na noção que Roma tem, e aí ele vai discutir desde Agostinho e tudo mais, com aquelas declarações de alguns pais da igreja, de que não há salvação fora da Igreja Católica. E ele vai discutir em que contexto que essas declarações foram feitas e se essas declarações elas estavam realmente afirmando, tendo por trás a noção de Igreja Católica Romana como se tem hoje, como se teve na Idade Média e tudo mais, e em que sentido esses homens disseram isso, para então, sim, analisar então a posição protestante em relação a isso. Vai mostrar como que o Concílio Vaticano I, ele teve uma postura linha dura e mais radical em relação a essa questão de que fora da Igreja Católica não há salvação, mas em como que no Vaticano II houve uma variação disso no sentido de que os protestantes que antes eram anatematizados passaram a ser como irmãos separados, né? E aí ele vai discutir aqui Cipriano e Agostinho, que são os primeiros a lidarem com essa questão, vai discutir a ideia de ignorância invencível, vai mostrar como que Roma tem uma postura um pouco estranha, né? De que mesmo que a pessoa não tenha abertamente
se declarado católica romana e tudo mais, mas existem algumas variações ali, por exemplo, se ela no coração, ela entendeu a Igreja Católica, mas não chegou ao ponto de ser batizada por causa do seu contexto e tudo mais, ela é considerada uma pessoa católica. Se ela teve a intenção e se dirigiu até uma Igreja Católica para se filiar e tal, mas nesse meio tempo ela sofreu um acidente e não chegou a se filiar formalmente, que ela então é considerada pertencente à Igreja Católica. Enfim, essas diversas variações que de tanta variação acaba por invalidar a questão proposta, né? Ele vai trabalhar isso aqui. Capítulo 4, ele vem falando sobre os sacramentos. E aqui ele vai mostrar que Roma defende 7 sacramentos e que esses sacramentos eles estão, de certa forma, relacionados com a ideia de justificação, enquanto o protestantismo defende 2 sacramentos, né? Batismo e ceia e tudo mais. Aí a gente sabe que alguns protestantes não gostam de falar sacramento, gostam de falar ordenança, enfim, mas tudo bem, né? A questão não é essa. A questão é mostrar como que o catolicismo entende isso e como que o protestantismo entende isso. Capítulo 5, ele vai discutir sobre o papado, a autoridade papal, ele vai discutir uma parte histórica muito importante. Gente, leiam isso, vocês precisam ler isso. Ele vai discutir como que foi formulada a noção da primazia da Igreja de Roma e do Bispo de Roma historicamente na Igreja. Ele vai traçar essa linha histórica e vai vir mostrando como que isso foi visto e tudo mais, como que isso começa desde cedo e como que algumas pessoas desde cedo se opuseram a isso, escreveram contra isso. O cisma, por exemplo, de 1054 entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente se dá em relação a isso. A Igreja do Oriente se recusa a se submeter a essa primazia da Igreja de Roma e tudo mais. Enfim, traz um panorama histórico interessante, essa noção de que o Papa é o sucessor de Pedro e os bispos da igreja são sucessores dos demais apóstolos, para defender essa noção. Vai discutir isso daqui do ponto de vista bíblico, do ponto de vista protestante e tal. E no capítulo 6, o último capítulo, vai discutir a questão de Maria. Vai mostrar como que são muito recentes algumas formulações da mariolatria, né? Por exemplo, a ascensão de Maria vai mostrar que dentro do catolicismo não existe essa ideia monolítica de que a igreja como um todo pensa igualzinho e que dentro do próprio catolicismo romano tem pessoas que negam a impecabilidade de Maria, essa noção de que Maria então nunca pecou e tudo mais. Tem teólogos católicos que escreveram contra isso, um deles foi inclusive excomungado, né, por ter escrito contra essa noção e tal, e vai trazer os pontos de vista bíblicos. Muito legal, gente, olha, um livro muito completo, tá? Um livro muito completinho, apesar do seu tamanho, a gente tá falando aqui de deixa eu falar exatamente aqui quantas páginas, 160 páginas. Se contar essa última aqui, dá 160 páginas. Então, ou seja, apesar de um livro pequeno, é um livro que cobre muito bem essa noção, um livro muito completo nessa questão e que também ele serve como um incentivo para se pesquisar mais. Eu acho que o que fica desse livro aqui, como ponto alto, é realmente uma contestação sendo feita, não em espantalhos, como eu falei no começo, mas por alguém que conhece realmente daquilo que está falando, alguém que sabe realmente daquilo que está combatendo. Vale a pena, é um livrinho que você lê rápido, é um livrinho que você lê fácil, e ler rápido aqui, enfim, nem vou dizer como vantagem, mas é um livrinho que você não tem dificuldade para ler e que vai te ajudar muito, muito mesmo nessa questão, na compreensão dessas coisas, vai te ajudar a compreender essas diferenças e a gente precisa disso. A gente precisa de um livro como esse para aprimorar a nossa apologética, para aprimorar o nosso conhecimento, para que a nossa defesa da fé bíblica ela realmente faça sentido e para que a gente entenda que a reforma sim ainda é relevante, aqueles pontos que foram definidos na reforma protestante, defendidos pelos reformadores, eles precisam continuar sendo defendidos, que a verdade bíblica deve prevalecer sobre qualquer coisa, qualquer instituição e que nós não estamos juntos. Para estarmos juntos, precisamos todos estarmos submetidos à autoridade bíblica, à justificação pela fé, a tudo aquilo que a Escritura trabalha, a doutrina bíblica correta. E enquanto isso não acontecer, nós não estaremos juntos. É isso. Como sempre, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. Você adquirindo por esse link, você contribui com o nosso canal. E aquelas coisas de sempre, né? Compartilhar o vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Ficou até agora. Viu a orientação? Gostou? Inscreve aí no canal, não custa nada, só clicar aí, ativa o sininho
para receber notificação. Toda segunda, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Tchau! Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos do canal.